Está iniciando o primeiro encontro, a Clínica Contemporânea em Cena. Eu sou Rosane Trápaga, psicanalista, e trabalho com a Clínica do Vazio há uns 10 anos. E nessa noite eu vou compartilhar um pouco da minha experiência clínica contemporânea, utilizando a referência de um autor que eu estudo há muito tempo e tenho grande admiração por sua obra, principalmente pela atualidade da sua clínica, Wilfred Bion, psicanalista britânico que nasceu na Índia em 1897 e faleceu na Inglaterra em 79. Bion foi médico, mas se dedicou à psicanálise. Foi influenciado por Freud, por Klein. E suas contribuições, gente, são fundamentais para a psicanálise contemporânea. Ler Bion, conhecer Bion, é importante para um psicanalista contemporâneo. Em análise, os problemas difíceis não são atacados de frente diretamente. Não são mesmo. Nós procuramos compreender qual a razão da angústia que se apresenta no material apresentado, pelo analisando. Por exemplo, a organização, o medo, o perfeccionismo, a rejeição, tudo isso está presente ali, Não há como fazer, ou desfazer, na verdade, um delírio de um sujeito, até que a gente encontre um sentido melhor para atenuar a dor que originou esse delírio. Na clínica contemporânea, há um anseio exigente de que o analista resolva a angústia, o que expressa uma grande idealização que nós temos um conhecimento e que nós detemos uma verdade sobre o analisando e que num passe de mágica a gente possa dar soluções rápidas, simples, para problemas complexos, e ainda nem nomeados muitas vezes. A transferência, durante uma análise, ela pode vir a movimentar uma variedade de figuras análogas àquelas introjetadas na infância, algumas experiências vivenciadas com figuras parentais do passado são revividas com um analista no presente. E ora nós somos analistas com superpoderes, que sabemos tudo, ora somos os analistas que não conseguem livrar aquele sujeito da angústia. Nesses momentos, eles podem demonstrar muita irritação, bastante dúvidas em relação ao valor da análise. Então, a função alfa, que Bion nomeou assim, a função alfa é um dos conceitos centrais do pensamento de Bion dentro da psicanálise. E a função alfa descreve a capacidade da mente de transformar experiências emocionais brutas ainda, em algo que pode ser pensado, simbolizado e sonhado. E Bion propõe que, ao nascermos, nós não conseguimos pensar nossas emoções, Nós vivemos sensações intensas, caóticas,
que ele chamou de elementos beta. Elementos beta são experiências não processadas. Angústia, medo, excitação, dor psíquica. E na função beta, o inconsciente, ele passa a inundar a consciência. Ideias delirantes escapam. A função alfa é justamente o que permite transformar esses elementos beta em elementos alfa, que são representações psíquicas, imagens, pensamentos, sonhos, narrativas internas. E sem função alfa não há pensamento, apenas descarga emocional. Então, a origem da função alfa, ela inicialmente é uma função, ela não está totalmente desenvolvida, né, no humano, no bebê. Ela aparece na relação com a mãe ou com o cuidador. E Bion descreve isso com a ideia de mãe como uma mãe continente. O bebê como aquele que projeta as suas angústias, né? E a mãe como aquela que recebe essas emoções brutas e processa internamente, né, essa função alfa dela e devolve ao bebê de uma forma mais digerível. Então, esse processo está ligado a uma noção de reverie, de uma reverie materna. E esse conceito de reverie materna foi desenvolvido por Bion para descrever uma das funções psíquicas mais fundamentais da relação mãe-bebê. A capacidade da mãe de receber, metabolizar e de forma transformada, né, ela poder lidar com os estados emocionais brutos do bebê. Mas essa reverie, gente, ela vai muito além dessa maternagem concreta. E aqui cabe a gente dedicar uma certa atenção a esse conceito de reverie. Porque ela é uma ótima... Ela é uma experiência psíquica de continência emocional. O bebê, antes da linguagem, para Bion, o bebê nasce sem a capacidade de pensar emocionalmente suas experiências. Até aqui tudo tranquilo. Ele sente fome, sente medo, desconforto, um excesso corporal, angústia. Mas ainda ele não consegue simbolizar, organizar, compreender, né, o que ele sente. Esses estados são vividos como algo bruto, caótico e sem nome. E a mãe, como um aparelho de transformação, é ela, através da reverie,
essa capacidade da mãe de receber emocionalmente o bebê, suportar suas projeções, dar sentido ao que parecia caos e devolver isso de forma tolerável, né? E aqui eu vou trazer exemplos simples. O bebê chora desesperadamente e a mãe não reage apenas mecanicamente. Ela intui. Por exemplo, você está assustado, né? Ela olha para o bebê e você está assustado, você está com fome, né? Ela estabelece uma conexão com o bebê, algo te incomoda. Para isso, ela presta atenção, ela faz um investimento psíquico, ela empresta o psiquismo para o bebê. É um estado mental muito particular. Estar em reverie é quase como sonhar acordada. O bebê sentir internamente os seus estados, é captar algo emocional antes mesmo das palavras. Uma mãe em reverie, frequentemente ela sente algo antes do bebê chorar. Antes dele chorar muito, ela percebe as nuances emocionais sutis. Ela entra num estado de sintonia profunda. Há essa conexão, há essa troca. Mas e quando a reverie falha? Se a mãe está deprimida, traumatizada, invasiva, indiferente, dissociada, ela pode não conseguir metabolizar os estados do bebê. Então o bebê fica sozinho, com essas angústias brutas, sem serem transformadas. E isso pode gerar futuramente dificuldades emocionais difusas, ansiedade sem nome, sensação de vazio, incapacidade de simbolizar afetos, atuações no corpo. Muitas coisas que nós vemos hoje na clínica contemporânea. A reverie na clínica psicanalítica Bill amplia o conceito para análise. O analista também precisa exercer uma forma de reverie, porque nós recebemos silêncios, angústias, fragmentos, atuações, confusões emocionais e tentamos transformá-los em algo pensável. Às vezes, o analisando não consegue dizer: eu me sinto abandonado. Mas o analista sente o vazio, a desorientação, o sono, a angústia, a desconexão. Essas experiências, elas podem ser comunicações emocionais primitivas. Uma diferença entre cuidado concreto e reverie é também importante a gente trazer aqui, é que uma mãe pode alimentar, trocar, limpar e ainda assim não oferecer reverie, porque a reverie é psíquica,
ela implica presença emocional. Presença emocional transformadora. Entrega. Uma formulação clínica, por exemplo, é quando alguém nunca recebeu suficientemente essa função, frequentemente vive excesso interno sem nome, dificuldade de autorregulação, sensação de não existir emocionalmente, busca desesperada por contenção externa. Quando a função alfa falha, quando essa capacidade ela se desenvolve bem, podem surgir dificuldades importantes, incapacidade de pensar emoções, podem aparecer acting out, agir em vez de pensar, ansiedade intensa, sem simbolização, estados de confusão ou vazio, dificuldades em sonhar ou lembrar mesmo dos sonhos. Nesses casos, a pessoa tende a expulsar o que sente. Por exemplo, via impulsividade ou somatização, ela pode expulsar, ao invés de elaborar. Na clínica do vazio, a função alfa do analista permite a distinção, diferenciar entre consciente e inconsciente, permitindo recuperar a estabilidade emocional. Sem a contribuição do analisando com o elemento beta, não há como o analista, com a sua função alfa, converter esses conteúdos em elemento alfa. Então ele precisa se trazer. Na análise, o analista exerce temporariamente essa função. Ele recebe esses conteúdos brutos do paciente, a gente tolera, elabora essas experiências, a importância da supervisão, da nossa própria análise pessoal, devolve em forma de interpretação. Com o tempo, o paciente internaliza essa capacidade, passando a pensar sobre o que antes só sentia. A função alfa é a capacidade psíquica de transformar o indizível em pensável. Como isso hoje aparece na clínica contemporânea. O indizível. Um outro conceito importante de Bion é a barreira de contato. O que é a barreira de contato? É como se fosse uma membrana psíquica que separa e ao mesmo tempo conecta. Olha que interessante. O consciente e o inconsciente, o mundo interno e o externo, o pensar e o sentir bruto. Ela é formada pelos elementos alfas, aqueles que já transformados e simbolizados, e a barreira de contato existe quando a mente consegue pensar as suas experiências, como é que ela se forma, essa barreira de contato?
A barreira de contato se constitui a partir da função alfa. São experiências emocionais brutas, são elementos betas que, transformadas pela função alfa, viram elementos alfa, se organizam, formando barreira de contato. Vou explicar melhor. Essa barreira não é rígida, ela é permeável, ela permite trocas entre consciente e inconsciente. Quando há falha na barreira de contato, se a função alfa falha, a barreira de contato, ela não se forma adequadamente. Olha como é complexo as nossas vinculações. E aí isso pode gerar confusão entre realidade interna e realidade externa. Uma dificuldade de simbolização. Pensamentos fragmentados. Sensação de invasão psíquica. Acting out, agir em vez de pensar. Em casos mais graves, pode haver algo próximo de um funcionamento psicótico, onde não há essa membrana organizadora, onde o inconsciente está a céu aberto. Na clínica do vazio, o analista sustenta e empresta a função alfa. O analista contemporâneo ajuda a construir sob transferência ou a restaurar a barreira de contato, a possibilitar transformar o que era vivido como caos em algo pensável. Com o tempo, o analisando passa a ter mais capacidade de diferenciar, de simbolizar, de elaborar. E a barreira de contato é o que torna possível separar sem romper e ligar sem confundir. Então, a relação com o sonhar para Bion também é muito importante, porque sonhar não é só dormir, é uma função psíquica contínua. A barreira de contato permite sonhar à noite e em vigília, transformar experiências em imagens, dar sentido ao vivido. Quando ela funciona bem, a pessoa consegue elaborar a experiência emocional. E quando a gente sai da teoria e olha para a clínica, os conceitos de função alfa e barreira de contato de Bion ficam muito claros. Eles aparecem naquilo que o analisando não consegue pensar, mas vive intensamente. E eu vou articular com 3 experiências clínicas comuns
Ansiedade, quando o afeto não vira pensamento. Na ansiedade intensa, muitas vezes o que nós vemos não é excesso de pensamento, mas o contrário, é falta de transformação emocional. Então, a pessoa sente um mal-estar difuso, sem nome, não consegue lidar com o que sente, há uma história ou algum significado, surge uma urgência, preciso fazer algo com isso, agora, uma agitação. Isso indica uma falha na função alfa. A experiência permanece como um elemento beta, uma experiência bruta. Porque essa barreira de contato, ela fica fragilizada. O afeto invade sem mediação simbólica. A agitação, ela é predominante. Clinicamente, o que aparece na narrativa e em atuação, é crises de ansiedade do nada. Uma sensação de ameaça sem objeto claro. Uma dificuldade de associar livremente o que é o vazio existencial. É algo que esse vazio existencial é algo humano que todos nós temos. Não vamos patologizar o vazio. Ele é necessário e é inevitável, mas se torna insuportável não quando não há uma representação, quando não há um sentido, nem subjetividade constituída que sustente esse vazio. Aí ele fica insuportável. O vazio não é ausência de sentimento, é ausência de simbolização do sentir. A pessoa diz: não sinto nada, ou nada faz sentido. Há um empobrecimento da vida psíquica. Aqui o problema não é excesso, mas um colapso da função alfa. Poucos elementos alfa disponíveis. Uma barreira de contato pouco constituída. Uma dificuldade de sonhar, de imaginar, de fantasiar. Há um sujeito que transborda e não transforma. Clinicamente, a sensação de desconexão de si, uma vida automática, uma dificuldade de nomear emoções. Em termos bionianos, vamos falar assim, não há material psíquico. Não há material psíquico suficiente para pensar a experiência. O analista, nesse caso, funciona quase como um gerador inicial de sentidos. Exatamente. Nós temos compulsões, um agir no lugar de pensar. Na compulsão, algo importante acontece. O sujeito age porque não consegue pensar o que sente.
comer compulsivamente, comprar, usar as redes sociais sem parar, repetir padrões, repetir padrões relacionais. Isso ocorre quando a função alfa falha em metabolizar a emoção. A barreira de contato não sustenta a tensão psíquica. O sujeito precisa descarregar, evacuar o afeto. É isso que ele dá conta. Clinicamente, a sensação de alívio momentâneo após o ato, seguida de culpa ou o tradicional vazio, uma repetição sem elaboração. A compulsão é uma tentativa de resolver algo que não foi simbolizado. O ponto comum entre os três, ansiedade, vazio, compulsão, parecem diferentes, mas compartilham uma base: a dificuldade de transformar experiência emocional em pensamento. Em linguagem bioniana, falha da função alfa. Fragilidade da barreira de contato. Predomínio de elementos beta. Vamos pensar aí do que trabalhamos até agora, uma síntese clínica. Ansiedade, nós temos um excesso do não simbolizado, daquilo que invade. No vazio, nós temos a ausência de simbolização, o empobrecimento. Na compulsão, nós temos falha de simbolização que vira ação. Até aqui tudo bem? Porque agora eu vou apresentar 3 vinhetas clínicas que nos ajudam a ver a função alfa e a barreira de contato em ação na clínica ou em falha no nível da narrativa. Eu vou fazer 3 recortes curtos de sessão, mantendo o foco no que emerge na linguagem do analisando e no manejo inspirado em Bion. Vamos lá? Agora que vocês já conhecem alguns conceitos importantes de Bion, a primeira vinheta é uma ansiedade difusa, um afeto sem representação. O analisante, ele chegou 5 minutos antes da sessão, como sempre. Ele se senta na ponta do sofá, coloca a bolsa no colo, dedos apertados com a alça, aperta os dedos com a alça com força, silenciosa. Ela tem 38 anos, 2 filhos, um casamento funcional, uma rotina completamente preenchida. Trabalha o dia inteiro, organiza tudo, resolve tudo, cuida de todos. Com frequência ela diz: se eu parar, eu desmorono. Se eu parar, eu desmorono.
Naquela sessão, ela entrou cansada. Não exatamente cansada do corpo. Era um esgotamento, mais difuso, como se ela estivesse sustentando algo invisível há muito tempo. Depois de um silêncio, ela disse: eu acordo já com um aperto. Não sei explicar. Não aconteceu nada. Mas parece que algo ruim vai acontecer. Eu fico pensando em 1000 coisas, mas nenhuma é exatamente isso. Eu percebi, como analista, que ela falava olhando para frente, sem realmente se dirigir a mim ou a alguém, ou a nada. Como quem descreve um clima interno permanente. E ela continuou. Aí ela começou narrando, né? Limpar a casa, responder mensagens, trabalhar, qualquer coisa. Porque se eu paro, eu pioro. A palavra parar saiu quase como uma ameaça. Nas sessões seguintes, começou a surgir uma infância marcada por uma mãe depressiva e imprevisível. Ela nunca sabia em que estado encontraria a mãe. Ao acordar, se a mãe estaria amorosa, trancada no quarto, irritada, chorando, silenciosamente, na cozinha. Ela aprendeu muito cedo a vigiar o ambiente. Acordar já em alerta havia se tornado a sua forma de existir. O aperto sem nome não era exatamente medo de algo futuro. Era um estado psíquico antigo, sem representação, sem uma representação clara. Era uma espécie de uma memória corporal de desamparo. Quando criança, não havia espaço para relaxar verdadeiramente. O corpo precisava permanecer atento aos sinais, ao mínimo sinal dos outros. Então, adulta, mesmo quando nada acontece, o psiquismo continua funcionando. Como se uma catástrofe emocional pudesse surgir a qualquer instante. Em uma sessão particularmente silenciosa, ela disse: às vezes acho que nunca aprendi o que é acordar segura. Eu não respondi imediatamente, porque naquele momento não aparecia apenas uma mulher ansiosa. Aparecia a criança que nunca teve certeza de que o mundo emocional ao seu redor sobreviveria até o próximo dia. Ela continuou: eu acordo já com um aperto, não sei explicar,
Não aconteceu nada, mas parece que algo ruim vai acontecer. Fico pensando em 1000 coisas, mas nenhuma é exatamente isso. Fazendo uma observação clínica, nós temos aqui um afeto intenso, sem objeto, uma associação circular, pouco ancorada, elementos beta predominando, a intervenção, a função alfa do analista, né? Esse aperto que aparece antes de qualquer pensamento, como se o corpo soubesse de algo que ainda não ganhou palavras, o efeito esperado, começa a surgir uma ligação. Agora que você falou, ontem à noite, antes de dormir, eu pensei na minha mãe, mas eu evitei. Aqui, a barreira de contato começa a constituir o afeto. Ele encontra um primeiro esboço de representação. Ela começa a fazer uma conexão. A segunda vinheta é o vazio, o colapso de simbolização. O analisando, ele tinha 29 anos e chegava às sessões sempre exatamente no horário. Sentava-se devagar, cruzava as pernas e olhava rapidamente ao redor da sala, como quem verifica um ambiente antes de permanecer nele. Falava pouco, não parecia defensivo, no sentido clássico. Era mais como alguém que habitava uma certa distância constante de si mesmo. Naquela tarde, ele disse: não tenho muito o que falar hoje. Na verdade, nunca tenho. Minha vida é meio tanto faz, nada me marca. Silêncio. Depois, ele acrescentou, quase constrangido: eu sei que deveria sentir alguma coisa, mas é tudo meio raso. Percebi que a frase deveria sentir tinha mais do pensamento do que da experiência, como se ele soubesse intelectualmente que certas coisas deveriam produzir emoção, mas algo não chegasse verdadeiramente ao corpo psíquico. Contava fatos importantes da vida, separações, perdas, mudanças, com a mesma tonalidade que comentava o clima, sem raiva, sem tristeza,
sem alegria. Uma espécie de anestesia. Uma anestesia silenciosa. Nas sessões seguintes, surgiu uma infância organizada em torno de uma mãe muito funcional e um pai ausente emocionalmente. Não havia violência explícita nem grandes traumas. Havia algo mais difícil de localizar, uma ausência de encontro afetivo. Quando criança, ele passava horas jogando sozinho no quarto. A mãe deixava comida pronta, roupas limpas, escola organizada, tudo funcionava. Mas quase nunca alguém perguntava: o que aconteceu com você hoje? Como você ficou depois disso? Como foi na escola? As experiências emocionais não encontravam eco. Então foram perdendo espessura psíquica. Comecei a notar que nos momentos em que algum afeto parecia surgir na sessão, ele rapidamente mudava de assunto ou descrevia a emoção de forma excessivamente racional, como se sentir verdadeiramente alguma coisa fosse próximo demais de um vazio antigo. Certa vez, após um longo silêncio, ele me disse olhando para o chão: às vezes acho que não fiquei triste pelas coisas porque nunca tive muito alguém para perceber. Senti naquele momento que o raso não era ausência de mundo interno, era um mundo emocional que nunca havia sido suficientemente encontrado por outro olhar para ganhar profundidade e existência. Não tenho muito o que falar hoje. Na verdade, nunca tenho. Minha vida é meio tanto faz, nada me marca. Essa é a frase que ecoava nos meus pensamentos. Eu sei que deveria sentir alguma coisa, mas é tudo muito raso. Até essa sessão em que ele, ao olhar para baixo, me disse, que eu repeti para vocês há pouco. E a observação clínica é um empobrecimento associativo, pouca produção simbólica, uma falta de material psíquico, uma escassez de elemento alfa, a intervenção fica uma sensação de que as coisas passam por você
sem deixar registro, como se não pudessem se transformar em algo seu. Elas simplesmente passam, não ficam. E o efeito esperado, ele é lento, progressivo, né? São pequenos movimentos. É tipo quando eu era criança e contava algo, diz ele, ninguém prestava atenção. Aqui a analista funciona como suporte inicial, o olhar do outro na função alfa, ajudando a criar algo onde havia vazio. Vejam como o Bion é atual, como nos ajuda na escuta e nas intervenções clínicas. E a vinheta 3, a compulsão, agir em vez de pensar. Ela tinha 41 anos e dizia que seu problema era falta de controle. Falava dos episódios de compulsão alimentar, quase sempre com vergonha, como quem relata uma falha moral. Chegava às sessões já tentando minimizar. Nem é tão grave assim. Mas descrevia noites em que comia rápido, quase sem perceber o gosto. Depois vinha culpa, enjoo e promessas silenciosas de recomeço. Naquela sessão, disse: eu nem estava com fome, mas comi tudo. Depois fiquei mal. Prometi que não ia fazer isso de novo, mas quando vejo, já foi. Falava olhando para o lado, irritada consigo mesma. Eu perguntei: o que aconteceu antes? Ela respondeu imediatamente: nada demais, só uma conversa no trabalho. Silêncio. Algo no modo rápido, como disse, nada demais, chamou a atenção. Depois de alguns segundos, continuou: na verdade, eu fiquei com muita raiva, mas eu nem pensei nisso na hora. A frase saiu surpresa, como se ela própria estivesse descobrindo aquilo enquanto falava. A conversa tinha sido com a chefe. Uma crítica pequena, quase banal, mas dita na frente de outras pessoas. Ela sorriu, respondeu educadamente e continuou trabalhando normalmente. Nenhuma reação aparente. Só mais tarde veio a compulsão. Nas sessões seguintes, começou a surgir uma história antiga,
uma infância em que a raiva era vivida como perigo. O pai tinha explosões agressivas e a mãe repetia: fica quieta, não piora. Ela aprendeu cedo que sentir raiva ameaçava o vínculo. Então a raiva não podia existir psiquicamente. Precisava desaparecer rápido, muito rápido. Mas afetos não desaparecem apenas porque não são pensados. O nosso corpo frequentemente faz esse trabalho. A comida aparecia justamente nos momentos em que algo emocional ultrapassava a sua capacidade de simbolização. Comer muito produzia um efeito imediato. Abafava, preenchia, anestesiava, desviava. O excesso de comida substituía o excesso de afeto não reconhecido. Em uma sessão particularmente importante, ela disse: acho que eu como quando alguma coisa em mim quer explodir, mas eu nem percebo. Percebi então que a compulsão não era simplesmente um impulso oral descontrolado. Era uma forma silenciosa de engolir emoções que nunca encontraram autorização suficiente para existir em palavras. Observação clínica importante: a ação substitui pensamento. Afeto, raiva, não simbolizado, descarregado no corpo. A falha momentânea da barreira de contato. A intervenção, talvez a comida tenha entrado onde a raiva não pôde aparecer. O efeito esperado é a ligação entre o ato e o afeto. E aí nós temos a Elisandra dizendo: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Aqui, a função alfa começa a transformar o ciclo. Impulso, o ato em impulso, em pensamento, em escolha, em possibilidade de escolha. O que essas vinhetas mostram em comum é que o analisando vive algo que ainda não consegue pensar e nomear. O analista não explica, mas transforma junto.
A linguagem vai pensando, vai passando de sensação, imagem, narrativa. E é assim que a barreira de contato vai sendo construída ou restaurada. E esse é um trabalho que, em termos bionianos, na prática, né, onde há ansiedade, é possível dar forma ao indizível. Onde há vazio, é possível ajudar a criar representação. Onde há compulsão, é possível ligar a ação ao afeto. Em termos bionianos, não é só o analisando que não consegue pensar. Isso acontece entre os dois. E o analista também sente no próprio corpo. Também na sua mente, aquilo que ainda não foi simbolizado, a gente sente no corpo e na mente. Bion e a contratransferência, ele fala como um instrumento para captar elementos beta que são projetados no analista através da contratransferência. Essa ansiedade difusa, a transferência de catástrofe sem nome, o analista, o analisando, quando traz, parece que algo ruim vai acontecer, né? Na transferência, o analista ele é colocado sem que se diga no lugar de alguém que sabe de algo ameaçador, né? Ou que deveria conter algo que está prestes a explodir. É uma transferência de perigo iminente, sem representação. A contratransferência, nesse caso, o analista pode sentir uma inquietação, uma súbita urgência de falar algo rápido, até uma vontade de tranquilizar ou de resolver, o que seria um equívoco. Esse afeto bruto, quando chega, né? Se o analista atua dizendo isso vai ficar tudo bem, ele quebra a função alfa. Ele devolve algo não transformado. Numa perspectiva de Bion, o manejo aqui não parte da ideia de interpretar rapidamente o motivo da ansiedade, porque muitas vezes ainda não existe um pensamento formado. Existe primeiro uma experiência emocional bruta, sem representação. Então, o analisando não traz tenho medo de X, né? Ele traz uma atmosfera de catástrofe. Então, a função do analista será menos explicar e mais transformar uma experiência impensável
em algo que possa começar a ser sonhado psiquicamente, compreender a natureza da angústia. Essa ansiedade difusa frequentemente corresponde ao que Bion descreve como elementos beta, sensações emocionais não metabolizadas, experiências sem simbolização, estados psíquicos evacuados no outro. Então, o analisando não consegue pensar a angústia. Então, ele deposita na relação analítica, através da transferência de catástrofe sem nome, o paciente coloca o analista numa posição muito específica. Alguém que deveria saber o que está acontecendo, alguém que deveria impedir uma implosão, alguém responsável por conter algo impossível de conter. Mas isso raramente aparece explicitamente. O campo analítico começa a ficar tenso, urgente, saturado, como se algo estivesse prestes a acontecer. A contratransferência é instrumento clínico. O analista pode sentir aceleração interna, inquietação, necessidade de organizar rápido, impulso de tranquilizar, sensação de fracasso iminente. E Bion diria: isso não é mero ruído. Adoro Bion. Isso é comunicação emocional primitiva. O analisando talvez não consiga sentir a própria catástrofe psiquicamente. Então, o analista começa a senti-la. Qual é o erro técnico aqui mais comum? O maior risco aqui é interpretar cedo demais. Não tenham pressa. Tranquilizar o analisando prematuramente. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Um exemplo. Mas nada de ruim aconteceu. Isso vem da sua infância, blá, 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 blá. Não. Essas intervenções podem funcionar como uma evacuação defensiva do próprio analista. Porque o analista também quer escapar da experiência de não saber.
E Bion propõe algo central aqui para gente: a capacidade negativa, a capacidade de permanecer sem memória, sem desejo e sem compreensão apressada. O analista precisa suportar, não saber ainda o que é essa catástrofe, antes de transformar. É preciso conter. O manejo clínico: conter antes de interpretar. Às vezes, o manejo mais importante é sustentar o ritmo, não invadir, não preencher rapidamente, permitir que algo ganhe forma. Intervenções bionianas tendem a ser simples e metabolizadoras. Eu sou Rosane Trápaga, sou psicanalista, e por hoje nós vamos encerrando o nosso encontro. Eu tenho certeza que foi uma experiência esclarecedora. Vocês aprenderam algo importante, se questionaram, se interrogaram sobre a clínica contemporânea. Espero que tenham ficado com várias dúvidas, porque não é uma clínica fácil, não é uma clínica simples, mas é a clínica, é o que está hoje. Nós estamos recebendo sujeitos que cada vez mais aparece na clínica, tem aumentado significativamente sujeitos que não conseguem pensar o vivido, pensar a experiência. A clínica do vazio é uma realidade dentro da clínica contemporânea. Então nós nos vemos no próximo encontro, na próxima semana, e eu adorei compartilhar com vocês esse momento e um pouco da minha experiência clínica. Até lá!